Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um momento da leitura da palavra e hoje nós vamos estar na leitura do dia 23, aleluia, iniciando mais um livro profético, o livro do profeta Jeremias. E nesse livro nós vamos ver que muito antes da destruição de Judá pela Babilônia, Jeremias prediz o justo juiz de Deus. Embora sua mensagem seja majoritariamente de destruição, Jeremias também falou do novo pacto com Deus. E nós vamos estar meditando hoje no capítulo 1 e no capítulo 2 de Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. E na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Jeremias, capítulo 1. Este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Uquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. E falou de novo quando Joaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo de Judá, de Jerusalém, foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. Deus chama Jeremias. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale às pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje eu estou lhe dando poder sobre as nações e reino, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou, o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou, o que mais você está vendo? E eu respondi, eu estou vendo do norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse, do norte virá a destruição, que se derramará em cima de todos os que vivem nesta terra. Eu vou chamar todas as nações do norte, os reinos dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém. Eu vou em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram, estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com suas próprias mãos. Jeremias, prepare-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois do contrário, eu falei com você, que fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias, todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades e os sacerdotes, o povo vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando força para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralha, como um poste de ferro, como um muro de bronze.
eles não derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 2 de Jeremias. A fidelidade de Israel. O Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: Meu povo, eu lembro de quando vocês eram jovens, como você era fiel e como me amava, quando éramos recém-casados. Lembro quando me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. O povo de Israel, você era só meu, era sagrado como o trigo, que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu os castigarei todos os que fizerem você sofrer, e fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando. Aleluia. O pecado dos antepassados dos israelitas, descendentes de Jacó e família do povo de Israel. Escute a mensagem de Deus, o Senhor. Ele diz: que defeito seus antepassados acharam em mim para me abandonar? Adoraram ídolos inúteis e eles mesmos se tornaram inúteis. Eles me desprezam, no entanto, fui eu que os tirou do Egito. Eu os levei pelo deserto, terra de montanhas e de precipício, terra seca e perigosa, para onde ninguém viajava e onde ninguém mora. Eu os trouxe para uma terra boa, a fim de que se alimentassem das suas colheitas e do que ela tem de melhor. Mas eles vieram e mancharam a minha terra, fizeram com que a terra que lhe dei virasse um lugar nojento. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor, os que lidam com a lei não quiseram saber de mim. Os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas falaram em nome do Deus Baal e adoraram ídolos que não podem ajudar ninguém. Aleluia. A acusação de Deus contra o seu povo. O Senhor Deus diz: assim eu vou novamente fazer uma acusação contra o meu povo. Vou apresentar a minha causa contra vocês e os seus descendentes. Sou eu, o Senhor, que está falando. Vou até a ilha de Chipre, no oeste, e vejam, mandem alguém a Quedar, no leste, e preste atenção, pois uma coisa como esta nunca aconteceu antes. Nenhuma outra nação trocou seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-lo. Por isso eu, Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Os resultados da infidelidade do seu povo. Aleluia. O Senhor Deus diz: o povo de Israel não é escravo e nem nasceu escravo. Então, por que os seus inimigos escravizam como se fossem leões? Eles têm dado urros contra Israel. Eles têm rugido com força. Fizeram com que a terra de Israel virasse um deserto. As suas cidades estão destruídas e ninguém mora nelas. Sim, os moradores de Menfim e de Tarfis rasparam a cabeça de Israel. Povo de Israel, foi sua própria culpa. Tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor seu Deus, quando eu estava guiando pelo caminho. E agora, o que é que você vai ganhar indo até o Egito para beber água do rio Nilo? O que você vai ganhar indo até a Síria
para beber água do rio Eufrates. A sua própria maldade o castigará, e você será condenado porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor seu Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu, o Senhor, abandonar o Senhor seu Deus e deixar de mim temer. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. O povo não quer adorar o Senhor. O Senhor diz: povo de Israel, faz muito tempo que você rejeitou a minha autoridade. Você não quis me obedecer e nem me adorar. E em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores sagradas, vocês praticavam imoralidade na adoração aos deuses. Eu plantei como uma parreira escolhida, uma muda da melhor qualidade. Mas veja o que você é agora. É uma parreira estragada, que não presta mais. Mesmo que vocês me lavassem com muito sabão, com sabão bem forte, eu ainda poderia ver a mancha da sua culpa. Sou eu, o Senhor, que está falando. Como é que você pode dizer que não se manchou e que nunca adorou o Deus Baal? Veja como você pecou no vale. Veja só o que fez. Você é como uma camela nova no cio, correndo solta por aí. É como uma jumenta selvagem do deserto, quando está no cio. Quem a pode impedir de satisfazer o seu desejo? O macho que a quer não precisa procurá-lo. Ela sempre pode ser encontrada. Na época do cruzamento, povo de Israel, cuidado para que os seus pés não se machuquem de tanto você andar atrás dos outros deuses. Cuidado para que a sua garganta não fique seca. Mas você diz: não, não adianta. Eu me apaixonei por deuses estrangeiros e vou atrás deles. O castigo do povo de Israel. O Senhor Deus diz: como o ladrão fica envergonhado quando é pego, assim o povo de Israel passará vergonha. Todos vocês, os seus reis e príncipes, e os seus sacerdotes e profetas, passarão vergonha, todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira: você é o meu pai, e é uma pedra, você é minha mãe. Isso vai acontecer porque vocês me viraram as costas, em vez de virarem o rosto para o meu lado. No entanto, quando estão em dificuldade, vocês vêm me pedir que eu os salve. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Quando vocês estão em dificuldade, que eles os salvem. E se é que podem, Judá e os seus deuses estão tantos quanto as suas cidades. Eu, o Senhor, pergunto: qual é a queixa que vocês têm de mim? Vocês todos se revoltaram contra mim. Eu castigarei, porém isso não adiantou nada. Vocês não quiseram aprender a lição. Como um leão furioso, vocês mataram os seus próprios profetas. Todos vocês prestem muita atenção no que estou dizendo, povo de Israel. Será que eu tenho sido para vocês como um deserto, como uma terra perigosa? Então, por que é que vocês dizem que vão fazer o que quiserem e que não voltarão mais para mim? Por acaso uma jovem esquece a sua joia, ou uma noiva esquece o seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim, por tanto dias que nem dá para contar. Vocês sabem muito bem como andar atrás dos amantes e até das prostitutas. Podem aprender isso com vocês. As roupas de vocês estão manchadas com o sangue de pobres e inocentes que nunca assaltaram as suas casas. Mas apesar de tudo isso, meu povo diz: eu estou inocente. Certamente o Senhor Deus não está mais irado comigo, mas eu, o Senhor, o castigarei, porque você diz que não pecou. Por que você muda assim para pior, sem mais e nem menos?
Como você ficou desiludido com a Síria, também ficará desiludido com o Egito. Você vai voltar também do Egito de cabeça baixa, envergonhada. Eu, o Senhor, rejeitei aqueles em que você confia. Você não vai ganhar nada ficando com eles. Aleluia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 3, glória a Deus. Os bispos. Este ensinamento é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se alguém quer ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente, o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa e ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho e nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro, deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado, como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Os diáconos. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavras e sério. Não deve beber muito vinho, nem ser ganancioso. Eles devem se apegar à verdade revelada na fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam a igreja. A esposa do diácono, ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os filhos e toda a sua família, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo, a verdade revelada de Deus. Escrevo essas coisas para você, esperando e vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada na nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Essa foi a nossa leitura do dia 23 de outubro de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe.